Olá, está começando mais um programa Mãe Antenada e os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E no programa de hoje vamos conversar com a nutricionista Maíra Durais. Maíra, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Oi, Deise, eu que agradeço pelo convite. Muitas vezes as pessoas acham que sabem o que é a nutrição do corpo, acham que todo alimento vai estar nutrindo o corpo. Inicialmente eu pergunto, o que seria essa nutrição do corpo? Na verdade, quando a gente fala de nutrir o corpo, a gente está falando de uma variedade de alimentos, que cada alimento vai ter um nutriente específico para organizar, digamos assim, todos os nossos órgãos, as funções, o desempenho de cada um deles. Então, a gente precisa ter uma alimentação cada vez mais variada para que a gente consiga ter mais vitaminas, mais minerais, que são essenciais para o desenvolvimento funcional, né, do corpo, para que você tenha energia, disposição, vitalidade, para que você realmente tenha ali a sua saúde plena, que a gente costuma falar. Falando especificamente das mulheres, da questão do pós-parto. Para preparar esse corpo para o pós-parto, a partir de quando a mulher já deve começar essa nutrição? Durante ali o período da gestação, a gente precisa já ter um cuidado com a alimentação, porque durante a gestação, a mulher ela tem a tendência a ganhar o peso, o que é normal e super esperado dentro da gestação. Porque o peso, o nosso peso no geral, é a soma de tudo, né? A soma de líquido, a soma de água, gordura e músculo. E durante ali o período da gestação, a mulher tem várias alterações fisiológicas. Então, a gente tem aumento do útero, a gente tem o próprio peso do bebê em si, a gente tem um maior aumento do fluxo sanguíneo, em questão a relação, o tamanho da mama também aumenta, e tudo isso engloba ali no resultado do aumento do peso. Só que quando essa mulher ela já inicia a gestação em um nível de obesidade ou de sobrepeso, a gente tem, além do peso que é esperado, né, ela ganhar devido a todas essas alterações fisiológicas, a gente ainda tem ali o acúmulo de gordura que ela já tinha antes dessa gestação. Então, isso no pós-parto, depois que ela vai tentar ali o processo de emagrecimento, acaba dificultando um pouco, porque ela já iniciou a gestação com esse sobrepeso, com essa obesidade. Agora acontece casos, por exemplo, a mulher já está grávida, já está com sobrepeso, ter que perder esse peso durante a gestação ou durante a gestação isso não é possível? Não, em hipótese alguma, a gente fala em processo de emagrecimento durante a gestação. O que acontece? Se essa mulher, a gente tem o que a gente fala, né, de uma tabela de parâmetros para que a gente possa analisar de acordo com o IMC dessa mulher, se ela já iniciou a gestação com o peso ideal ou com sobrepeso, ela tem um limite de ganho de peso, que a gente vai monitorando ali durante toda a gestação. Então, o que acontece? Se essa mulher, por exemplo, ela já entrou na gestação com um ciclo de obesidade, então a gente tem ali uma média que o limite para ela ganhar de peso seria entre 7 e 8 quilos. Mais do que isso, vai trazer várias complicações, tanto ali no momento do parto, como no pós-parto. Agora, quais alimentos devem ser colocados aí na dieta das grávidas? Quando a gente fala da gestação, a gente precisa ter um cuidado maior, porque são duas vidas que estão sendo nutridas, né? E tudo que a gente come acaba passando ali para o bebê. Então, a preocupação da mãe, e eu acredito que a cabeça da mulher, ela muda muito nesse período, né? Então, assim, ela já começa a pensar mais o bebê, então ela já começa a selecionar melhor os alimentos, escolher melhor os alimentos, e existe já essa preocupação, e isso é muito bom, muito positivo. Então, o que ela deve incluir? Realmente alimentos mais naturais possíveis, evitar aqueles alimentos industrializados, com muitos conservantes, corantes, aditivos, porque tudo isso junto ali à gestação pode trazer alterações para a própria formação do feto, né? Então, a gente precisa priorizar uma alimentação que a gente fala que é com comidinhas realmente ali da terra, comida de verdade, rica em leguminosas, em frutas, hortaliças, carboidratos do bem, como as raízes, né? Evitar aqueles carboidratos mais refinados. Então, tudo isso englobando ali no dia a dia essa alimentação para que tenha a nutrição tanto da mãe como também do bebê. Em relação ao pão, prejudica, deve ser retirado? Como é que deve ser controlada essa questão? Na verdade, é um mito, né? A gente tem muito assim essa crença de que o pão engorda, se eu comer o pão, eu vou engordar. E a maioria das pessoas, ao ingerir o pão, não ingere com a combinação adequada, porque geralmente vai optar pelo quê? O pãozinho com manteiga, o cafezinho. Então, geralmente, esse pão, ele nunca vai estar acompanhado de outro alimento que seria o mais apropriado, uma fonte de proteína, por exemplo.
Como o pão é um carboidrato, que ele tem uma absorção mais rápida, ele é um alimento refinado, ele acaba sendo absorvido de forma mais rápida. E com isso a pessoa tem a tendência a sentir fome mais rápido. Então ela não se sente saciada em comer só um pão. Então ela come, além de comer em excesso esse pão, 2, 3, e sem o complemento adequado, né? Então isso acaba associando ao ganho de peso. Durante a gestação tem a questão dos desejos. Tem a questão de que a mulher, pelo menos em um mês aí, algumas mulheres têm o desejo de comer muita besteira, hambúrguer, coisas gordurosas. Isso tende a prejudicar. Como é que a mulher faz para controlar essa questão dos desejos, dessas vontades que surgem na gestação? É muito devido a essa alteração hormonal que acontece no período da gestação. Então, assim, o desejo ele vai acontecer, tá? Só que a gente não precisa exagerar em quantidades. Então, a gente tentar fracionar essa refeição. Porque o que acontece? Geralmente a mulher vem aquele desejo. Eu quero comer algo salgado. Aí vai e compra um hambúrguer. Isso. Agora eu quero um doce. Ela não se contenta apenas em uma barrinha. Às vezes ela quer comer uma grande quantidade de doce de vez. E tudo, muitas vezes, naquele mesmo dia. Então, o que a gente fala, tenta fracionar essa refeição, né? Então, por exemplo, hoje eu estou com vontade de comer algo mais salgado, eu vou comprar um hambúrguer, come um hambúrguer, mas o restante do seu dia, mantenha a alimentação mais equilibrada. Isso vale também para o doce. Evitar muitas vezes de comer o doce em períodos isolados, por exemplo, final de tarde. Então, você sempre associar depois de uma grande refeição, como depois do almoço, ou muitas vezes ali depois do lanche da tarde, para evitar consumir esse doce de estômago vazio, que acaba interferindo ali, né, no pico de insulina, de glicemia, sim, que tudo isso durante a gestação a gente precisa ter um controle e um cuidado maior. Intervalo e na volta vamos falar sobre pós-parto, como a alimentação pode ajudar na questão da recuperação. É já já. Voltamos e para perguntar, logo depois que o neném nasceu, tem aqueles primeiros alimentos que as mães geralmente falam que não pode comer, que é remoso, o mamão, por exemplo, o ovo. Realmente isso procede? A maioria dos alimentos, principalmente o ovo que você falou e o mamão, é um mito, né? Na verdade, é até ao contrário, eles ajudam na cicatrização. Porque o ovo é rico em proteína, o mamão ele é rico em papaína, que ajuda nesse nível de cicatrização, principalmente se a mulher passou por uma cesariana. Então, assim, os alimentos que a gente realmente evita logo após ali o pós-parto mesmo, são aqueles alimentos mais alergênicos, como os frutos do mar, amendoim. Por quê? Porque o grau de sensibilidade e o grau de alergia acaba sendo maior. Então, essa mulher ela pode desencadear. Mas em relação a ovos, a mamão, a limão, né? Muitas vezes as frutas mais ácidas, que as mulheres ficam com esse receio, não tem nenhum problema. Você pode incluir, só mesmo se você tiver alguma intolerância ou sensibilidade, que aí o correto é retirar aquele alimento que você sente o desconforto. Depois do parto, a gente precisa continuar essa nutrição, que é aconselhável que já comece ali, né, desde a gestação. Por quê? Porque você precisa de nutrientes para nutrir ali o seu bebê através do leite materno. A própria fisiologia do corpo, ela pede um aumento de caloria no pós-parto devido ao período da amamentação, sim, que a gente tem um gasto energético maior. Então, a mulher, ela sente mais fome. E com isso ela acaba muitas vezes excedendo. A combinação dos alimentos é que faz toda a diferença. Então, sempre incluir ali as proteínas em todas as suas refeições, para que você tenha a saciedade suficiente, né? E para que ajude também aí nesse processo de cicatrização de uma forma mais rápida. Você incluir as frutas e os legumes, porque é a principal fonte de vitaminas mesmo, que é o que vai trazer ali os nutrientes essenciais na produção ali do leite e também passar esses nutrientes para o bebê. Folhoso, salada, crua e cozida, de uma forma diária, porque às vezes a gente quer consumir salada, às vezes, 2 vezes na semana, 3 vezes, esse consumo precisa ser diário. E as leguminosas no geral, né? Os grãos, as oleaginosas, castanhas, feijões dos mais variados tipos, grão de bico, porque tudo isso vai trazer, a soma dessa alimentação toda durante o dia, vai trazer todos os nutrientes essenciais que essa mulher ela precisa nesse período. Eu não posso deixar de perguntar em relação a alimentos que ajudam a produzir leite.
Existe realmente esses alimentos? Por exemplo, alimentos que vêm do milho. Isso é mito ou realmente pode acontecer? É um mito, porque o alimento em si, ele não aumenta a produção do leite, né? O que a gente sabe que aumenta a produção do leite é a própria sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê vai ao peito e ele está ali sugando, mais a gente tem essa produção aumentada. Por quê? Porque o momento que o bebê é colocado no seio, libera ali o hormônio, né, da ocitocina. Então, o próprio hormônio já estimula ali a nossa produção desse leite materno. Só que existem alguns alimentos, como o corpo nesse período, ele demanda mais energia, ele tem um gasto energético mais aumentado, então a mãe, ela precisa ter uma alimentação mais rica em nutrientes. Então é por isso que muitas pessoas associam, se você comer comida com derivados do leite ou de milho, o seu leite vai aumentar. Mas não é por isso, é porque esses alimentos têm um valor energético mais alto. E como o corpo ele tem mais a energia desses alimentos, automaticamente a gente tem um volume maior do leite. Mas não é que o alimento em si foi lá e produziu esse aumento do leite. Mas o gasto energético ali que o corpo precisou, já tinha através do alimento que ela forneceu e a gente conseguiu ter uma produção ali, juntamente com a sucção do bebê, mais aumentada. Em relação à questão de cólicas no bebê, a senhora falou vários tipos de feijões e aí, novamente eu trago as vovós e as mamães, né? Em relação a isso. Não pode comer feijão, não come feijão, porque pode dar cólica no neném. Existe algum desses alimentos que pode provocar uma cólica maior nos nenéns, que pode ser evitado? Na verdade, assim, não existe um alimento por si só que vai ali passar através do leite materno e fazer com que o bebê ele tenha cólica. Mas o que a gente percebe, tanto na prática clínica como nos estudos, né? As mulheres que elas já têm uma sensibilidade, né? Alguns alimentos como, por exemplo, o leite ou feijão, porque tem mulheres que comem e mesmo muitas vezes fazendo remolho, ainda sente o desconforto. Então, ela tem uma sensibilidade. Só que a cólica do bebê, ela não está associada à alimentação em si, ela está associada ao crescimento próprio ali do sistema digestório do bebê que ainda está em produção. Sim. Então, ali é o momento que o bebê está passando por esse processo aí de desenvolvimento, né, do próprio estômago, então a gente tem ali esses ciclos de cólicas. Então, assim, quando a mãe ela tem essa sensibilidade aos alimentos e ela consome muito, muito, muito desses alimentos ao decorrer do dia, a gente observa que as crianças elas acabam também tendo uma intensificação da dor maior, né? Mas é algo que realmente ela varia de mulher para mulher, de mãe para mãe e não necessariamente é o resultado da alimentação em si da mãe. Mas a gente sabe que às vezes pode sim agravar um pouquinho a intensidade da dor da criança em si. Uma pergunta de uma telespectadora antenada. Como diminuir a barriga no pós-parto? Realmente tem como? É realmente ela tirar aqueles alimentos que acaba aumentando o grau de inflamação se ela já tem esse acúmulo de gordura, principalmente essa gordurinha visceral. Então, quais são os alimentos que mais aumentam esse grau de inflamação? Aqueles que são industrializados. Por quê? Porque eles têm uma tendência maior a inflamar ainda mais essas células de gordura. E a gente precisa incluir os alimentos pró-inflamatórios, né? Então, a gente fala aí do consumo do gengibre, a gente fala do consumo da cúrcuma, dos legumes e vegetais. Então, assim, muitas vezes associar ali os sucos, né, as combinações de sucos, para facilitar esse processo de retenção de líquido, que a mulher ela fica mais retida. E se ela está mais retida, esse volume da parte da barriga também vai ficar maior. Tudo isso junto com a alimentação equilibrada. Qual a orientação que a senhora deixa para essas mamães que estão aí, essas gravidinhas, estão no pós-parto e querem voltar ao seu corpo? Claro que não tem como voltar ao corpo de antes, o corpo já foi marcado, mas querem voltar ao seu peso ideal. É o momento de você realmente mudar os hábitos e iniciar um processo de reeducação alimentar. E mudar hábito, a gente sabe que não é algo simples e tão fácil. E é nesse momento que entra realmente a ajuda ali profissional, porque a gente tem muitas vezes essa crença de que eu quero voltar ao meu peso, eu quero voltar ao meu corpo, então assim, eu vou restringir minha alimentação, eu vou comer pouco. Então a mulher ela tem muito essa crença de que quanto menos eu comer, eu vou emagrecer. E com isso ela sai cortando tudo da alimentação
E quando esse emagrecimento acontece, ele acontece de forma que não é saudável. Então, a mulher ela se sente fraca, ela se sente fadigada, sem energia, cabelo cai. Então, não é um emagrecimento saudável. E, junto a isso quando acontece, porque tem também a parte de que o metabolismo simplesmente trava. Às vezes, essa mulher, nessa tentativa de emagrecer, ela diminui tanto a quantidade de alimentação e quando a gente consome uma alimentação muito abaixo da nossa taxa metabólica basal, que é aquela taxa em que a gente tem o gasto de energia assim paradinha, sem precisar movimentos, né, de atividade física, é o gasto que o seu corpo usa para manter os seus sinais vitais. Quando ela consome as calorias abaixo disso, o metabolismo simplesmente trava e ela não consegue emagrecer. Então, existe muito isso também. Nutra, eu estou com muita dificuldade de emagrecer depois do parto. E aí, quando a gente vai investigar, essa mulher está consumindo muito abaixo do que ela precisa. Então, você precisa não comer pouco para emagrecer, mas você comer com qualidade e principalmente nas quantidades certas que você precisa. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo papo aqui de hoje. Eu que agradeço, Deise, pelo convite. Muito obrigada. E a gente vai encerrando o Manhã Tem Nada por aqui, porque na semana que vem, no próximo programa, vamos falar sobre microfisioterapia, como isso ajuda na saúde das mulheres.